Ufa! Essa foi a vitória do alívio, galera. Na minha opinião, eu já tinha falado antes que, dependente do resultado, a galera me perguntava qual seria o placar do jogo e tal. Eu falei, o Fluminense precisa vencer de 0-0, mas precisa vencer. Porque depois da pancada contra o Corinthians, a gente tinha que voltar a vencer para reconquistar a confiança. E isso aconteceu. Só que foi o alívio e nada mais, na minha opinião. Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Seja bem-vindo ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Aqui você pode ficar à vontade para sugerir, reclamar, deixar a sua opinião nos comentários. Deixa o like aí se você gostar desse vídeo. E vamos falar um pouquinho sobre a partida entre Fluminense e Sport. Fluminense venceu por 1-0. E eu gostaria de começar, galera, ressaltando um fator muito importante. Nesse mesmo momento do primeiro turno, nós tínhamos a mesma quantidade de pontos. Então o Fluminense conseguiu novamente igualar a quantidade de pontos conquistados que fizemos no primeiro turno. Isso é um ótimo sinal, porque mesmo aos trancos e barrancos, nós estamos conseguindo manter a performance do primeiro turno. Ah, André, tá bom, o que isso significa? Galera, significa que se a gente conseguir repetir a campanha do primeiro turno, a gente briga até por G4. Tá? É difícil repetir a mesma campanha no primeiro turno. No primeiro turno nós vencemos o Santos, nós tivemos uma arrancada. Nesse momento do campeonato, no primeiro turno, nós estávamos em crise, tá? Nós tínhamos sido eliminados pelo Atlético Goianiense, perdemos para o Sport, e foi uma das melhores partidas do Ganso, eu lembro muito bem, aquela derrota foi muito injusta. O Fluminense teve um volume de jogo gigantesco, finalizou mais de 20 bolas no gol adversário, e perdemos a partida para o Sport 1-0. Foi a partir desse momento que nós tivemos a arrancada no primeiro turno. Vencemos o Curitiba, empatamos com o Botafogo, vencemos o Goiás, vencemos o Bahia, aí foi aquela sequência toda. Aí empatamos com o Atlético, não nessa ordem, né, galera? Empatamos com o Ceará, vencemos Santos e Fortaleza. Então, assim, ainda estamos conseguindo manter a performance do primeiro turno em relação aos pontos, tá? E se a gente parar para pensar, dos próximos 24 pontos a serem disputados, galera, não é isso que falta? Faltam 8 jogos, exatamente. 24 pontos a serem disputados. Nós precisamos conquistar a metade. O Fluminense precisa de 12 pontos, ou seja, 4 vitórias em 8 jogos. É totalmente possível com os adversários que nós temos pela frente. Então, assim, aos trancos e barrancos, ainda temos grandes chances de nos classificarmos para a Taça Libertadores da América da temporada 2021. Essa é a expectativa, tá? O Marcão, galera, falando um pouquinho do jogo, o Marcão foi muito corajoso, na minha opinião, antes da bola rolar, na formação que ele teve. Todo mundo sabe que depois daquela pancada pro Corinthians na quarta-feira, o Fluminense na quinta-feira não treinou. Ele voltou, se eu não me engano, à tarde de São Paulo, e aí eu considero já um erro de avaliação. Tinha que já ter treinado na quinta-feira para aproveitar esse diazinho a mais, mas enfim, a equipe não treinou, chegou no Rio no final da tarde, e o único treino que o Marcão teve para definir essa equipe que entrou em campo ontem foi na sexta-feira. E mesmo com um treino, e eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, sem medo de errar, muitos treinadores não mexeriam na equipe, repetiriam a equipe que entrou contra o Corinthians e usariam a justificativa que não teriam tempo para acertar o time. E o Marcão não fez isso, ele foi corajoso. Então aqui vai o meu elogio nele, nesse sentido, tá? Que ele mexeu em 3 peças, que praticamente todos nós pedimos para sair da equipe. Yuri, Hudson e Wellington Silva. Eu bati muito nessa tecla ontem na live pós-jogo. Você que não assistiu, eu recomendo, foi bem legal. Com o torcedor do Fluminense, claro que tem um ou outro que não queria, tá, galera? Mas a grande maioria, acho que a frase certa é essa, queria a saída do Wellington Silva e pedia a entrada do Luiz Henrique. O Luiz Henrique ontem foi o jogador mais apagado da partida. É claro que ele está voltando de lesão. Ele não jogava desde quando ele voltou da seleção sub-20. Na seleção sub-20, se eu não me engano, ele se machucou na primeira partida. Parece que foram 4 jogos disputados. Ele se machucou na primeira ou na segunda partida.
Então ele já vem há bastante tempo em inatividade. Eu acho que ele sentiu a falta de ritmo de jogo, mas não conseguiu dar sequência em nenhuma jogada. Nenhuma jogada. Jogador 100% apagado. O Luca, que foi uma outra mexida do Marcão, tentou, lutou, correu, mas a única coisa de produtivo realmente que ele fez foi estar naquele posicionamento e cabecear a bola em direção ao gol. Porque a gente não pode nem falar que foi o gol do Luca, né? Porque se você reparar bem, galera, ele cabeceia, se a bola não bate no zagueiro, a bola ia para fora. Nem no gol a bola ia. Na câmera por trás, mostra bem o ângulo, ele cabeceou errado e a bola ia para fora. Mas graças a Deus, o nosso famoso golzinho cagado veio na partida que a gente mais precisava. Ah, o Luca não tem mérito? Claro que tem. Ele estava na área, bem posicionado e cabeceou em direção ao gol. Se é o Felipe Cardoso, ele cabeceia para fora, erra a cabeçada. Então assim, o mérito do Luca foi estar bem posicionado e conseguir botar a bola em direção ao gol. Bola desviou e entrou, mérito dele. Mas foi a única coisa que ele fez na partida também, totalmente apagado. O meio-campo formado com Martinelli, Iago e Michel Araújo deu uma dinâmica melhor, tá? Apesar que no primeiro tempo, Martinelli começou bem mal a partida. Teve um lance que eu até comentei no nosso grupo do WhatsApp, que a gente assiste o jogo na TV, mas comentando online o tempo todo ali no grupo, é bem legal. Que eu cheguei a falar pra galera, eu falei, porra, eu queria ver se fosse o Yuri ou o Hudson que tivesse errado essas duas bolas que o Martinelli errou, o que nós falaríamos, né? Aí a galera, pô, André, mas o Yuri e o Hudson já tiveram trocentas chances e o Martinelli não. Eu falei, não, eu não tô pedindo pro Martinelli sair do time, não. Eu acho que ele é titular absoluto. Mas o primeiro tempo dele foi muito ruim, na minha concepção. No segundo tempo ele melhorou, deu mais dinâmica a saída de bola, mas ainda muito lenta, transição muito lenta, transição ofensiva e a recomposição defensiva muito lenta ainda. O time do Fluminense muito espaçado, compactação muito ruim. Claro que isso se justifica, porque o Marcão teve apenas um treino para fazer. Então, vou dar créditos a ele e espero que ele repita essa mesma formação no próximo jogo contra o Curitiba agora, com 2 treinos a fazer. Espero que ele não invente, porque o Fluminense não jogou bem, nós não jogamos bem, a realidade é essa. O Fluminense fez uma partida muito parecida com o segundo tempo contra o Vasco, primeiro tempo do Fla-Flu, alguns momentos de jogo contra o Corinthians. Galera, para vocês terem uma ideia, e eu já vou passar aqui as estatísticas do jogo para vocês, o jogador do Sport, ele foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo. 39 minutos do primeiro tempo. O Fluminense fez o gol aos 3 minutos e 50 do segundo tempo. 4 minutos do segundo tempo, tá? Teve chance para marcar novamente, depois do gol. Uma bela assistência de calcanhar do Fred, botou o Michel Araújo na cara do gol. Ele tirou muito do goleiro e conseguiu acertar a trave. O jogadorzinho azarado esse Michel Araújo também. Além de não estar jogando bem, além de não estar cumprindo a função dele de camisa 10, né, digamos assim, de meia armador, ele é muito azarado. No Fla-Flu ele fez tudo certo, acertou a trave. Ontem ele deu uma bela pancada, tirou do goleiro, acertou a trave. Se faz, ia ser um golaço, com mais uma bela assistência do Fred. Depois do final do jogo, com o Sport indo pro tudo ou nada, porque o Sport teve mais volume de jogo da metade pro final do segundo tempo, incrivelmente com um homem a menos. O Fluminense conseguiu tomar sufoco, do segundo pior ataque do campeonato, com um homem a menos. Então, galera, isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. O Fluminense terminar o jogo tomando sufoco de um time que está lá no buraco, com um jogador a menos e o segundo pior ataque do campeonato. Isso tem que ser corrigido com urgência. E eles tiveram a chance do empate, eles meteram a bola na trave, tá? Mas mesmo assim, o Fluminense com o Felipe Horroroso teve 2 chances de contra-ataque e mais uma vez ele desperdiçou as oportunidades. Aí eu pergunto para você, torcedor tricolor, você consegue aceitar Caio Paulista, Felipe Cardoso, Nenê e Hudson, que foram as 4 alterações, que não deram em nada, não mudou o time do Fluminense em nada, e deixar o John Kennedy no banco e sem oportunidades? O Marcão ainda falou na entrevista coletiva que passou ainda na cabeça dele colocar o John Kennedy, mas como o jogo ontem era de muita imposição física, ele preferiu colocar o Felipe Cardoso e o Caio Paulista, que são jogadores mais fortes e aguentariam um tranco. Eu não sei. A única coisa que ele falou de bom é que ele, assim como eu, algumas pessoas
consideram o John Kennedy o camisa 9, o homem de área. E ele não é, galera, não é. Quem é esse camisa 9 estilo Fred é o Samuel Granada. O John Kennedy, apesar de ser homem-gol, uma máquina de fazer gols, ele joga muito mais parecido com o Evanilson do que com o Fred. Saindo da área, caindo pelo lado, ele é veloz, ele é habilidoso. O John Kennedy não é o nosso camisa 9 que vai ficar fixo dentro da área só para fazer gol. Ele não tem essas características. E pelo menos o Marcão, em relação a isso, ele enxerga bem a função do John Kennedy e justificou a não entrada dele devido a isso. Mas falou uma coisa boa também, que o John Kennedy agora vai ficar fixo, treinando nos profissionais, e que com certeza será utilizado nos próximos jogos. Então isso não deixa de ser uma notícia boa, né? Vamos às estatísticas do jogo, galera, rapidamente. A posse de bola, 65% pro Fluminense e 35% pro Sport. Então o Fluminense teve mais a bola com ele, né? Nada mais normal, até porque estava com um homem a mais. Então isso foi um fator positivo. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo nós tivemos o mesmo aproveitamento de posse de bola. Agora isso aqui me preocupa demais, tá? Principalmente por ser o Sport e pelos caras estarem com homem a menos. Finalizações. 11 finalizações do Fluminense e 10 do Sport. 10. Os caras com jogador a menos conseguiram finalizar 10 vezes. No gol propriamente dito, o Fluminense só acertou uma, que foi o gol. Uma finalização no gol e o Sport nenhuma. Então assim, os dois times erraram demais. O Marcos Felipe, finalização do gol em relação ao Sport, nenhuma. O Marcos Felipe atuou muito bem, na minha opinião, nas bolas cruzadas, que o Sport insistiu muito nas bolas aéreas. E ganharam a maioria delas, tá? Que é um fato, que é um ponto forte do time do Fluminense, as bolas aéreas, tanto ofensiva quanto defensiva. Na ofensiva, nós conseguimos cabecear umas 2 bolas, uma com o Matheus Ferraz e uma com o Lucas Claro, com perigo no gol. Mas na parte defensiva, ou era o Marcos Felipe saindo socando muito bem a maioria delas, se não todas, ou o ataque do Sport levando vantagem, e a bola na trave deles, inclusive, foi uma cabeçada do time deles. Finalizações para fora, 8 do Fluminense, 7 do Sport. Chutes travados, 2 do Fluminense, 3 do Sport. Escanteios, 5 para o Fluminense e 4 para o Sport. Olha o volume que eles tiveram. Impedimentos, 2 do Fluminense, 1 do Sport. Faltas, 23 do Fluminense, 18 do Sport. Cartão amarelo, 1 para cada. Finalizações na trave, 1 para cada. Foi a do Michel Araújo e a cabeçada na trave deles. Finalizações de dentro da área, 8 do Fluminense e 8 do Sport. O problema do Sport foi pontaria. As 8 finalizações dentro da área foram para fora. Se eles têm pontaria, se é um time melhor... Galera, com a apresentação de ontem, se é um time melhor, o Fluminense correu o risco de perder a partida. Os números são muito claros, tá? O Sport, mesmo com jogador a menos, durante mais de 60 minutos, os caras jogaram mais de 1 hora com jogador a menos, tiveram um volume, não posse de bola, mas um volume de jogo muito parecido com a gente. E isso não pode se repetir com outras equipes, senão a gente corre risco de perder o jogo. Fato positivo é que vencemos a partida, conquistamos os 3 pontos, passaremos um domingo feliz, pelo menos aliviado, se não feliz, aliviado com os 3 pontos. O Fluminense tem 46 pontos. Eu particularmente já não tenho essa preocupação há muito tempo, mas para a galera que ainda tinha medo de rebaixamento, não sei o que, chance zero. E há muitos anos que o Fluminense não consegue atingir essa marca na 30ª rodada, assim como foi ontem. Mas esse nunca foi o meu objetivo no campeonato, então eu estou tranquilo em relação a isso. E faltam apenas 12 pontos para a gente conquistar a sonhada vaga na Taça Libertadores da América 2021. Mesmo perdendo técnico, perdendo jogador, com crises, estamos no caminho ainda, galera. Então só nos resta uma coisa: apoiar e torcer muito. Só não se iluda, não vai ter jogo fácil. Esse adversário é mole, a gente vai vencer. Não é assim. Todos os jogos agora, até o final do campeonato, serão guerras e batalhas que a gente tem que ficar mais ou menos satisfeito se vencermos como ontem. Golzinho cagado, jogando mal. Se o Fluminense conseguir a quantidade de pontos que precisa, jogando como ontem, no final das contas eu vou estar feliz e aliviado, porque a gente vai estar com a nossa vaga na Libertadores. Não adianta jogar bem e não ganhar. Claro que o ideal é você performar bem, jogar bem e conquistar os 3 pontos.
mas para esse time do Fluminense aí, eu acho que é pedir demais. Um forte abraço, galera. Saudações tricolores.